Graça e paz, povo de Deus. Amém? Eu quero convidar toda a igreja a ficar de pé nessa noite. Em nome de Jesus, nós vamos ver a manifestação do Senhor aqui. Glória a Deus. Amém. Vamos orar. Pai querido, nessa noite nós estamos aqui, Senhor, para te adorar. Estamos aqui reunidos no seu nome e sentimos a tua presença, Pai, em tudo que a gente faz. Jesus, obrigado, Senhor, por mais uma noite nós podemos nos reunir aqui para te adorar. Pai querido, honra teus filhos que estão aqui reunidos. Pai, que esse teu Espírito que habita o nosso coração nessa noite, que ele tenha liberdade de se manifestar no nosso meio essa noite, Pai. Pai querido, que esse sentimento que toma conta do nosso peito nessa noite, e que não se contém, que quer sair, que ele saia nessa noite em forma de adoração. Que a gente possa colocar para fora essa emoção em forma de adoração, e que essa noite o Senhor possa receber dos nossos lábios a maior adoração que nós já fizemos para Ti. Que o Seu nome seja exaltado como nunca através das nossas vidas, Pai. Pai querido, abençoa o nosso culto. Honra teus filhos que vieram aqui nessa noite te adorar. Honra teus filhos, papai, que estão em casa, não puderam vir, mas que vão assistir esse culto através das nossas redes sociais, Pai. Sacia a sede de Ti, nossa, nessa noite. Em nome de Jesus nós te pedimos. Aleluia. Eita glória. Aleluia, Espírito Santo, Tu és bem-vindo neste lugar. Glória a Deus. Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar a esperança viva. Tua presença, eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por Tua glória, não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar a esperança viva. Tua presença, eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser
está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há
o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu Glória a Deus. Eu quero te convidar nesse momento a estar dizimando e ofertando na casa do Senhor. Eu quero orar por você, dizimista e ofertante dessa casa. Pai querido, esteja abençoando neste momento. Senhor, eu te peço que se faça cumprir a tua palavra na vida dos teus filhos, e que nós possamos cada dia mais estar compreendendo que dizimar e ofertar no teu reino é uma das maiores formas de te adorar, de te honrar, de demonstrar que o Senhor é prioridade nas nossas vidas em todas as áreas, e que o Senhor é quem ocupa o melhor lugar no nosso coração. Que a nossa oferta e o nosso dízimo possam refletir honra para o Senhor. Que nós possamos declarar com isso que os nossos bens são feitos para te servir e nos servir e servir ao teu reino. Pai, dê maturidade aos teus filhos para administrar grandes riquezas. Coloca na mão dos teus filhos grandes riquezas para serem administradas e serem formas de te honrar e o teu reino crescer na cidade de Barreiras, através da tua igreja, a Deb Barreiras. Abençoa financeiramente a tua igreja, Pai, que os teus filhos possam se mostrar cada dia mais maduros e responsáveis para administrar os teus bens que o Senhor coloca nas nossas mãos. Pai, não é uma porcentagem que é tua. Pela lei da primícia, nós nesta noite declaramos: tudo pertence a ti. Consagramos a primeira parte a ti e dizemos com essa atitude: é tudo teu. Administra, protege, guarda, nos dê sabedoria para administrar, para gastar, para investir. É o que eu te peço nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Amanheceu, nada pesquei, parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado, decidido a largar tudo e parar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que
os nossos corações, nós te apresentamos a nossa vida, nós te apresentamos a nossa família, o nosso melhor. Nós te apresentamos o melhor momento do nosso dia, a nossa primícia, a nossa melhor ação. Nós te apresentamos o que há de melhor em nós, Pai. E hoje eu oro pelos dizimistas, pelos ofertantes, por aqueles que não podem ofertar e contribuir financeiramente, mas podem ajudar com oração, com um braço forte, com oração de intercessão. Pai, ser com cada um deles é o nosso pedido, é a nossa oração. Pai, eu oro nesta noite, Pai, e te agradeço por essa chuva que tem caído. E eu peço, Senhor, nós te pedimos, Pai, guarda essas famílias que estão passando necessidade, Jesus. Senhor, guarda essas famílias que estão passando apuro, Jesus. Seja com elas, Pai. Senhor, que esse culto online chegue, Jesus, como um bálsamo no coração de algumas pessoas que não puderam estar aqui hoje presente. Que cada louvor aqui entoado, que cada palavra ministrada seja como um acalanto no coração dessas pessoas. Ó Senhor, nós sabemos que é um momento que nós nos alegramos quando chove, mas nós também nos preocupamos e ficamos apreensivos, mas nós sabemos que tudo está no seu controle, nada foge do seu controle. Se nós colocamos nas tuas mãos, se nós confiamos, o Senhor conhece o nosso coração, como a música louvava, a música dizia. O Senhor sabe o nosso coração, o Senhor sabe a nossa estrutura, o Senhor sabe o que se passa na nossa vida e o Senhor sabe o momento de agir. Então eu te peço, Senhor, haja no momento que o Senhor achar que deva agir e que o Senhor possa ministrar nos nossos corações para que nós possamos entregar a nossa vida. Não seja só um momento de oração, um momento de leitura de devocional, mas que seja a nossa vida toda gerenciada pelo Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Gente, quantos aqui já sentiram a gloriosa presença do Senhor? Gente, que coisa gostosa a presença de Deus hoje aqui neste lugar. Sabe, é assim algo que a gente não consegue descrever, que você que está aí em casa assistindo não consegue mensurar como é fantástica a presença de Deus nesse lugar aqui hoje à noite. Acredito que você consegue provar um pouco do que a gente está sentindo. Acredito que Deus, Ele é onipresente e Ele se manifesta de formas diferentes. E Ele também vai visitar você que está assistindo a gente pelo YouTube. Mas eu recomendo fortemente, venha fisicamente, presencialmente participar dos nossos cultos aqui no nosso prédio, onde a gente se reúne nos domingos. Jardim Ouro Branco, Rua Antônio Coité Filho. Você é nosso convidado especial. Eu quero dar um título para essa mensagem de hoje, pois é uma mensagem que vem falando muito ao meu coração. Esses dias alguém me perguntou assim: pastor, você não tem dificuldade para poder encontrar mensagem para pregar? Porque pastor prega muito e assim, às vezes eu vejo o Senhor trazendo muitas mensagens. Tem hora que não dá aquele branco assim, não, e você fica agoniado. O que eu vou pregar hoje? E eu disse assim, cara, eu tenho essa agonia, mas a agonia é um pouquinho diferente. A agonia é assim, eu tenho tanta mensagem para trazer e tanta mensagem para pregar, que a agonia é assim, qual que eu vou escolher para trazer hoje? Então assim, a agonia é um pouco diferente. É tanta coisa que Deus fala comigo, é tanta coisa que vem, é tanta mensagem, é tanta coisa que Deus quer falar com a igreja, com o povo dele, é tanta coisa que a gente precisa crescer, que eu fico assim, às vezes numa dúvida em escolher o que eu vou trazer. E hoje foi um dia desses, e a gente vai passear um pouquinho aqui
em 2 mensagens, porque são coisas que Deus quer falar ao nosso coração nessa noite. E eu quero dar um título para essa mensagem de hoje: Conselhos para que coisas piores não aconteçam. E eu quero falar de um camarada que estava numa situação deplorável há 38 anos em uma luta, 38 anos em uma prova, 38 anos de uma dificuldade. E Jesus vira para esse camarada, depois de 38 anos numa grande dificuldade, e diz bem assim: eu vou te dar um conselho para que coisa pior não lhe aconteça. E quando eu li esse versículo, a primeira coisa que eu imaginava é assim: Pai, o que pode ser pior do que alguém ficar paralítico por 38 anos, pedindo esmola, à beira de um poço, esperando um milagre que nunca chega? 38 anos. E aí Deus me responde: existem muitas coisas que podem ser piores do que essas. Às vezes a gente acha que o nosso problema é muito grande, até a gente olhar para o lado, e a gente se depara com pessoas que têm problemas muito maiores que o nosso. Hoje a gente chegou aqui no prédio da igreja, a gente se deparou com um problema estrutural, uma goteira aqui no prédio da igreja, e aí a gente se mobilizou e começou a limpar, puxar rodo, levantar fio. E todo mundo, eu estava muito focado nessa preocupação e nesse problema que a gente estava enfrentando, quando de repente a Tiara começou a orar por pessoas que estavam em problemas piores. E naquela hora o Espírito Santo começou a me lembrar, ele dizendo muito forte no meu coração: tem gente com problema muito pior. Tem gente nesse momento que não tem um telhado para ter uma goteira nele. Gente, a gente está hoje aqui na nossa região passando por chuvas muito intensas. Nossa região é uma região seca. A gente nunca viu tanta água desse jeito. Não para de chover a semana toda. Todos os rios já estão assim em níveis como a gente não via há muito tempo. Tem 5 anos que a gente viu nossos rios com os níveis que eles estão agora. E a previsão na semana que vem é chuva para a semana toda. E aí a gente vem, se depara com uma goteira e a gente diz assim: como é que a gente vai resolver esse problema? Se mobiliza e junta todo mundo e cada um faz uma coisa. E de repente a gente amenizou aquele problema. E aí quando a Tiara orava, o Espírito Santo começou a me mostrar pessoas que nesse momento estão com fome, sem teto. Sabe quantas pessoas agora estão dormindo em calçadas e que não tem, cara, um teto para ter uma goteira sobre a cabeça deles? E a gente começa a olhar para o lado e começa a ver que tem coisas muito piores do que as que a gente está passando. Só que a gente às vezes também vai para a Bíblia e a Bíblia diz assim: ainda tem coisa pior ainda do que a gente acha que é pior do que o que a gente está passando. E a gente tem que tomar muito cuidado para que a gente não precise passar por isso. Por que precisa passar? Porque às vezes a gente precisa passar por determinadas coisas para amadurecer. Um sábio disse assim: você não precisa cometer todos os erros do mundo para você aprender. Você tem que aprender com os erros dos outros. Sabe, esses dias a gente estava numa oração aqui, uma coisa tão gostosa, e o celular de um irmão tocou muito alto. Ele tinha esquecido de tirar do silencioso. E aí na hora que o celular dele tocou, sabe o que aconteceu? Mais uns 3 tirou o celular do bolso e foi conferir se estava no silencioso. Porque quando o nosso vizinho erra, ou quando o nosso vizinho é pego distraído e de forma displicente, a gente tem que ficar alerta. A gente não precisa esperar chegar em nós para a gente acordar. A gente tem que crescer com os erros dos outros. E Hebreus diz que tudo que está escrito no Antigo Testamento está escrito para o nosso crescimento. A gente tem que olhar para a Bíblia como um grande celeiro
de informações e conselhos valiosíssimos que a gente não precisa errar como eles para a gente crescer. A gente pode aprender com os erros dos grandes homens que erraram aqui e que venceram e aprenderam, e com os que também não aprenderam. Amém? Vamos lá. Abre aí para mim João, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 5. A gente vai aprender alguns conselhos com a vida desse paralítico do tanque de Betesda. A gente vai ler a partir do capítulo 1. Capítulo 5, versículo 1. A gente vai fazer uma leitura corrida e você vai passando à medida que eu for terminando o versículo até eu dizer para a gente parar. Amém? Depois disso, havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Nazaré. Ora, em Jerusalém há, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grandes multidões de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento da água. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento das águas, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? O enfermo respondeu: Senhor, não tenho homem algum que quando a água é agitada me ponha no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Disse-lhe Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Logo aquele homem ficou são e tomou o seu leito e andava. E aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: é sábado, não te é lícito levar o leito. Ele respondeu-lhes: aquele que me curou, ele próprio disse: toma o teu leito e anda. Perguntou-lhe, pois: quem é o homem que te disse: toma teu leito e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, em razão daquele lugar haver grande multidão. Depois Jesus encontrou-o no templo e lhe disse: eis que já está são, não peques mais, para que não lhe suceda alguma coisa pior. E esse versículo foi o que mais me chamou a atenção nesse texto. A gente tem aqui algumas lições para a nossa vida, mas esse versículo, ele é algo intrigante. Como é que Jesus vira para alguém que está à beira de um tanque, paralítico, sem conseguir andar, e diz para ele assim: olha, você agora está curado, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. Sabe qual é a primeira coisa que eu chego à conclusão lendo esse texto? A causa
da situação, do problema, vamos dizer assim, da luta daquele homem. Ele se encontrava numa situação deplorável, numa situação que nenhum de nós queria passar. Nem um mês, nem um dia, quanto mais 38 anos. E Jesus vem para esse homem e diz assim: olha, vai e não peques mais, para que não te suceda, para que não te aconteça alguma coisa pior. O que Jesus está dizendo aqui? O que a gente entende com esse texto? Isso que você estava passando aconteceu com você por causa de um pecado. E ele diz: não peques mais, porque se você continuar pecando, não vai voltar à situação anterior, vai voltar a uma situação pior do que a que você estava passando. E aí agora eu comecei a orar e a dizer: Senhor, o que pode ser? Como é que essa situação poderia piorar? Porque a situação que esse cara se encontrava era algo muito além de uma paralisia física. A gente vai voltar a alguns capítulos. Vamos voltar lá para o capítulo 6. Perdão, o versículo 6. A gente vai continuar nesse capítulo. Olha qual é a outra deficiência desse homem. E às vezes a gente tem essa deficiência na nossa vida e a gente tem que acordar. Jesus, vendo este deitado e sabendo que ele estava naquele estado havia muito tempo, ele faz uma pergunta. Sabe qual é a pergunta de Jesus? Você quer ficar curado? Você quer ficar livre disso? Você quer sair dessa situação? Qual a resposta do homem? O enfermo respondeu: não tenho nenhum homem. Outra tradução diz: não tenho nenhum amigo para que quando as águas são agitadas me ponha no tanque. Mas quando eu tento ir, outro desce no meu lugar. Contextualizando, ele estava à beira de um tanque chamado Betesda. E nesse tanque de Betesda, a Bíblia conta que um anjo, de tempos em tempos, não se precisa com que constância, mas de vez em quando, um anjo descia e agitava as águas. E quando essas águas eram agitadas, o primeiro enfermo, e a Bíblia fala que existiam muitos enfermos e enfermidades diferentes, eram muitos problemas e problemas diferentes, de níveis diferentes, em lugares diferentes, em áreas da vida diferentes. E aí agora, quem entrasse na água primeiro, depois que o anjo movimentasse a água, seria curado. Aí Jesus chega para esse cara e pergunta o seguinte: você quer ser curado? E eu vejo um camarada aqui, paralítico, de esperança, deficiente auditivo, porque esse camarada está tão mergulhado no problema dele, tão fundo na doença dele, tão fundo na dificuldade dele, que Jesus está do lado dele perguntando: você quer ficar curado? E o cara não ouve a pergunta de Jesus. Você sabe aquela pessoa que quando você encontra com ela e você chega perto, ela já começa a contar para você todas as dificuldades da vida dela, porque ela não consegue vencer o problema, porque ela não consegue vencer os obstáculos, porque ela não consegue sair da dificuldade. E sempre, e às vezes é uma deficiência auditiva e espiritual, que você chega e pergunta assim: meu irmão, Jesus quer fazer uma obra na tua vida, você acredita? Ah, você não sabe o que eu estou passando.
Ah, meu amigo, eu tô de um jeito aqui, você não conhece minha situação. E aí começa aquele choro. Sabe aquela pessoa que quando você encontra com ela e você sai de perto dela, você sai esgotado. Fisicamente, parece que você tomou uma surra. Porque ela está tão aprisionada no problema dela e na doença dela, e ela está deficiente não só do problema que ela tem, mas espiritualmente ela está cega, ela está surda, ela está paralítica, porque ela não consegue sair do problema e ela não consegue nem ouvir o que você está perguntando. Você chega e diz assim, ó, você acredita que Jesus pode mudar essa sua situação? E a pessoa começa a fazer que nem esse cara. Ah, é porque eu não tenho ninguém por mim, eu sou sozinho, ninguém tem me ajudado, ninguém está comigo, ninguém faz nada por mim, eu estou sempre sozinho, eu não tive pai, eu não tive mãe, eu não tive isso, eu não tive aquilo, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, eu não tenho aquilo, eu não tenho aquilo outro, eu não tenho aquilo mais aquilo. E às vezes a gente fica que nem esse cara, ou às vezes a gente encontra pessoas pelo caminho que nem esse cara. Paralítico não só pelo problema que está passando, mas pelos problemas que vêm junto com o problema. E gente, quer um conselho sábio para você não passar por coisas piores? Aprenda a ouvir melhor. A primeira coisa, gente, pensa numa pessoa que tem problema de ouvir. Quem tem muita coisa para falar. Eu ouço muito, eu leio muito, então Deus fala muito comigo, eu tenho muita informação. Eu já disse assim, o meu problema não é que eu não estou sem mensagem para trazer. O meu problema é, eu tenho tanta mensagem para trazer que às vezes eu tenho um problema de escolher qual que vai ser dita. E às vezes eu tenho um problema de ouvir alguém que quer falar perto de mim, sendo que eu tenho muita informação, eu tenho muita coisa para falar, eu tenho muita coisa para ensinar de Deus, sabe? Eu cresci em muita coisa e eu vejo que aquela pessoa tem uma necessidade de crescer, e eu quero falar, eu quero mostrar, e às vezes o que eu preciso é de ouvir. É um problema meu e eu luto com isso diariamente. E aqui, nesse versículo, nessa passagem, a gente percebe que quando a gente está passando por uma crise, passando por um problema, uma das coisas que a gente precisa fazer para que não aconteçam coisas piores com a gente é aguçar a nossa audição. Ouvir o que Deus está falando com a gente do nosso lado. E quando eu falo Deus, vocês têm que entender que hoje o representante de Deus aqui na terra é a igreja de Deus. Jesus diz assim, ó, quando vocês chegarem naquele dia, eu vou olhar para vocês e dizerem o seguinte: eu tive com fome e vocês me deram de comer, eu tive com sede e vocês mataram a minha sede, eu tive com frio e vocês me aqueceram, eu tive preso e vocês me visitaram. Ele diz assim, e os seus vão dizer, nunca fizemos isso pelo Senhor. E ele vai dizer assim, todas as vezes que vocês fizeram por um dos meus pequeninos, a mim vocês me fizeram. Era eu que estava recebendo, e era eu, através de você, que estava fazendo. Era a minha igreja e a minha vontade em movimento. Então entenda que às vezes a gente está querendo ouvir Deus falar de uma forma audível, personalizada, como um trovão. Ítalo, ouça que te digo. E o Kel está do meu lado falando, cara, faz isso, cara, faz isso. E Jonas está do lado o tempo todinho, todo dia, velho, faz isso, velho, é aqui. E aí o Gu todo dia, Ítalo, assim, Ítalo, ei, Ítalo, por que a gente não vê isso? Ítalo, você está orando? Ítalo, como é que você está fazendo isso? Ítalo, a gente podia fazer aquilo, o que você acha? Ítalo, tem uma necessidade ali. Ítalo, tem aquilo ali. Ítalo, como é que está isso aqui? E eu estou dizendo, Deus não fala comigo. A gente tem que abrir o nosso ouvido
E uma das coisas que a gente tem que fazer no meio das crises é aguçar a nossa audição. É sair do desespero, sair da agonia, parar e dizer: eu tenho que ouvir, porque Deus vai falar comigo. Você é filho de Deus, Ele quer falar com você, Ele está gritando. E você sabe qual é uma outra coisa que a gente tem que estar atento? Esse homem vem e diz assim: ó, não tem ninguém por mim, não tem um amigo. Em outras traduções, a tradução que a gente está lendo daqui da Almeida Corrigida e Fiel diz assim: não tem um homem algum que quando as águas são agitadas me ponha no tanque. Esse cara está dizendo assim: olha, ninguém me ajuda, ninguém me coloca dentro do tanque. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Esse cara é paralítico, está na beira de um tanque, ele não consegue caminhar, e ele diz que não tem ninguém que joga ele dentro do tanque. Mas vem cá, como é que esse cara faz para comer? Como é que esse cara faz para chegar todos os dias no tanque e voltar para casa? Suponhamos que ele tenha uma casa. Aí agora, se a gente muda a suposição, o cara não tem uma casa, ele mora na beira de um tanque ao relento, que eu acho muito difícil. Quem é que leva comida para ele todo dia? Quem é que ajuda ele nas necessidades fisiológicas dele? Quem é que leva água para ele? Quem é? Tem um amigo que está ali ajudando ele. Tem alguém do lado que está fazendo com que ele não morra e não afunde de vez naquele problema dele, que é a paralisia dele. E se eu olhar para você, às vezes a gente fica no nosso problema reclamando do que a gente não tem, e não está com o nosso olhar atento para as pessoas que Deus está enviando para que a gente não morra. Porque às vezes a gente fica só olhando para o lado dizendo: ninguém me tira do lugar onde eu estou. Mas esquece que aquele que está trazendo sustento para você não morrer na prova que você está passando também é enviado de Deus, e também é teu amigo, e também está te ajudando e te auxiliando de alguma forma. Aquela pessoa que está orando por você diante da dificuldade, ela está sendo talvez mais útil do que se ela tirasse você de lá. Às vezes eu fico imaginando, nós conhecemos a história de Jó e sabemos o que Jó passou, e que o que Jó passava era um plano de Deus, e que Deus estava permitindo tudo que Satanás estava fazendo na vida de Jó. E se Deus estava permitindo, quem era o homem que poderia revogar essa permissão? Nenhum. Tanto é que os amigos de Jó se aproximam de Jó e entram com Jó na peleja e começam a orar, e aquela oração para que Jó saísse daquela situação é ineficaz, porque não era vontade de Deus que Jó saísse naquele momento. Tinha um propósito daquilo, que não é o caso do paralítico, porque a gente vê bem claro Jesus falando para o paralítico: não voltes a pecar, para que não te aconteça coisa pior. Ou seja, o pecado que você estava fazendo te levou para onde é que você estava. Se alguém como Jó, que não pecou para chegar na situação que estava, que era muito pior do que a do paralítico, os amigos se esforçando ao máximo não conseguiram tirar ele de lá, o que dirá de alguém que está ali porque semeou e está colhendo a semeadura das suas atitudes naquele lugar? Quantos estão me entendendo? Então, gente, às vezes não tem nada que os nossos amigos possam fazer para nos tirar da dificuldade que a gente está. Porque às vezes, ou a dificuldade que a gente está passando é projeto de Deus, e quem meter a mão afunda junto, porque o projeto dele não pode ser frustrado. Se Deus tem um projeto e eu tenho um, qual o projeto que vai frustrar? Se um se chocar com o outro. Agora, se Deus tem um projeto e eu tenho um projeto, e os dois projetos, um bate com o outro, a vontade dele é a minha vontade, e o meu pensamento é o pensamento dele, e o meu sonho é o sonho dele, que desceu para o meu coração, qual é o resultado disso? Então, gente, nós temos que ser inteligentes.
a gente tem que estar com o ouvido muito aberto, com o olhar muito aberto, e olhar a circunstância ao nosso redor, ouvir Deus falando com a gente e enxergar o que está acontecendo. Pai, eu quero ouvir do Senhor. Essa situação que eu estou passando, foi algo que eu semeei para que eu pare de semear? É algo que eu preciso deixar de fazer? É algo que eu preciso amadurecer para o Senhor me tirar desse lugar? Ou é algo que é um projeto seu, que é algo seu, que é vontade sua? Se for vontade sua, eu quero estar atento para ouvir o Senhor dizendo aonde eu tenho que crescer. Se for atitudes falhas minhas, eu quero ficar alerta para mim poder valorizar aqueles amigos que estão me sustentando aonde eu estou, para que eu não morra. E quero estar ligado, ouvindo o Senhor me dizer aonde eu preciso mudar de atitude, tanto para mim sair desse lugar, como para que não aconteça coisas piores. E aí esse cara não olha para o lado e não consegue enxergar as pessoas que estão ajudando ele naquele lugar. E quando Jesus vira para ele e diz assim: o que você quer ser curado? Você quer sair desse problema? Você quer sair dessa situação? E ele começa a se lamentar. Tem ninguém que me ajuda? Toda hora aqui, tem um monte de gente aí que caminha, que está sem um braço e pula, outros que estão com outras enfermidades, pode correr, pula, eu não tenho ninguém. Estou aqui. Sabe qual é a outra coisa que ele está fazendo aqui? E que a gente precisa abandonar? Vitimismo. Sabe quantas pessoas estão passando por uma dificuldade? E gente, a gente precisa entender: dificuldade, luta faz parte da vida do cristão que está morando na terra. Dificuldade e luta faz parte do crente que luta na guerra de Jesus. Jesus diz: no mundo vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Vocês são soldados, por isso que eu dou para vocês capacete, espada, armadura, para vocês estarem protegidos. Para quê? Para deitar na rede e balançar? Não, é para guerra. A armadura é para lutar, é para batalhar. Então você tem que entender que a nossa vida faz parte de ter lutas. Enquanto a gente estiver aqui, o que nos consola não é a ausência de lutas quando a gente está com Jesus. O que nos consola é saber que nós estamos lutando do lado do Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Senhor dos Exércitos, que tem todo o poder. O que nos consola é saber, nós estamos lutando uma batalha vencida. Somos vencedores? Não, somos mais do que vencedores. Essa é a nossa motivação. Esse é o vento que nos impulsiona. Nós temos que parar de ficar: mas eu não tenho, mas eu não posso. Gente, ficar se lamentando pelas coisas que a gente não tem impede a gente de alcançar as coisas que a gente quer. Como Dayana pregou aqui, ela disse: reclamar é clamar mais. E quando você fica clamando mais de problema, você está dizendo: eu quero mais dele. E a gente fica tão focado, olhando tanto para ele e lamentando tanto: é porque eu não tenho, mas se eu tivesse, se tivesse um amigo, se tivesse alguém, se alguém tivesse me dito, se alguém tivesse me colocado. Aí o que você faz com essa lamentação? E essa lamentação é junto com outro problema que às vezes a gente tem que evitar, que é terceirizar a culpa. Às vezes Deus chega para você dizendo o seguinte: ei, você quer sair desse lugar? Você quer sair desse problema? E Ele queria ouvir de você: quero, o que eu faço? E você sabe o que você faz? Não, deixa eu dizer para você, o problema é o outro. E às vezes até o problema é o outro que nem está aqui. Vocês estão entendendo que o problema desse cara para não ser curado era o outro homem que nem existia? Tem hora que a gente diz assim: não, é porque a minha esposa também, porque tem hora que o meu filho também. Eu vou te contar, mas o meu marido tem hora. Mas tem hora que a gente vira assim: o meu, que eu não tenho também. Gente, tem hora que a gente fica colocando a culpa até no que a gente não tem, mas não assume.
Sabe, se esse cara virasse para Jesus e dissesse assim: cara, eu não dou conta. Ele não diz eu não dou conta, ele diz eu não tenho um amigo que me coloca lá. Enquanto a gente não parar de ficar dizendo assim, ó, é porque a minha esposa, é porque o meu marido, é porque o meu filho, consciente ou inconscientemente você está dizendo para o seu cérebro: eu não preciso mudar nada. É o marido que eu tenho, ou é o marido que eu não tenho, ou é o filho que eu tenho, ou é o filho que eu não tenho, ou é o pastor que eu não tenho, ou é o pastor que eu tenho. Ah, porque se eu tivesse... Quantos estão me entendendo? Só que deixa eu dizer para você uma coisa: Deus é tão misericordioso que mesmo a gente com tanta falha, com tanto defeito, com tanta dificuldade, com dificuldade auditiva, visual, com dificuldade emocional, Deus olha para nós e diz assim: mesmo diante de tanta inércia, fora o problema que você está vivendo, eu sou misericordioso. E Jesus vai no versículo 8, mesmo diante de todas as declarações desse homem, olha o que ele diz no versículo 8. Jesus vira e diz assim, no 8: levanta, toma o teu leito e anda. E aí? Mesmo diante de você estando reclamando, mesmo diante de você não saber pedir, mesmo diante de você não saber olhar, cara, se você estiver do lado de Jesus, Ele vai sempre olhar para você. Ele vai sempre saber o que você precisa. Ele vai sempre saber a sua necessidade. E Ele vai ter sempre a solução para o teu problema. Mesmo que você esteja cego, surdo, deficiente, Ele vai saber como te ajudar. Ele vai olhar para você e dizer: sai desse lugar que você está. E você sabe qual é a maior dificuldade da gente às vezes? E aqui vai um quarto conselho: quando Jesus te disser levanta, saia desse lugar de sofrimento, saia desse lugar de crise. Às vezes Deus nos levanta e a gente diz assim: estou levantado, estou em pé, Deus me colocou de pé, mas vou ficar aqui no mesmo lugarzinho que eu estou. Vou continuar fazendo as mesmas coisas, vou continuar com as mesmas práticas e vou continuar nos mesmos pecados, porque eu já estou de pé. E o conselho que Jesus nos dá: ei, depois que você levantar, cara, anda, meu, anda. E o interessante é porque você diz o seguinte, ó, Jesus diz o seguinte: levanta, toma o teu leito e anda. E por que toma o teu leito? Porque vamos parar para analisar o que o leito desse camarada era, o que a cama onde esse camarada estava era. Porque ele não estava no chão, ele estava numa cama, né? Provavelmente um lugar mais confortável para ele ficar ali, mas poderia ser que ele às vezes passava a noite, dormia naquele local. E quando Jesus diz levanta, toma a tua cama e anda, Ele está dizendo: ei, aquilo que era um sinal da tua derrota é para você andar com Ele como um troféu. Aquilo que te aprisionava e que te deixava acamado, que te deixava deitado, que era um símbolo do teu fracasso, vai ser o símbolo da tua vitória. E quando esse camarada pega aquilo que era o símbolo da sua derrota, coloca no braço e começa a andar com ele pela rua, as pessoas começam a fazer o seguinte, vamos ler aí. O cara vai lá, versículo 9: no mesmo instante, o homem ficou são, tomou o seu leito e começou a caminhar. E aquele dia era um dia de sábado. Versículo 10: os líderes dos judeus disseram ao homem que havia sido curado: hoje é sábado, a lei não permite que você carregue essa cama no sábado. Isso é trabalhar, no sábado não pode trabalhar. Mas olha só o que o homem responde:
E aí agora aqui vai um conselho sábio, uma atitude sábia que esse homem toma. Porque a gente tem que olhar para as pessoas retendo tudo que é bom. Os erros que ele cometeu, eu não posso cometer. Mas os acertos que ele cometeu, eu tenho que copiar, cara. Esse cara vira para os fariseus e diz o seguinte, ó: o homem que me curou disse, pega a tua cama e anda. E o homem não sabia, pois Jesus tinha saído daquele local depois de ter curado ele. Então ele não sabia que era Jesus. Só que o que acontece? Gente, alguém chega na tua vida e fala para você: sai desse lugar, vence esse problema. E você vence o problema. Você sai do lugar, sai da dificuldade, vence aquilo. E aí agora esse homem, depois de ter ajudado você a vencer um problema, diz assim: ei, faz tal coisa. Sabe o que esse cara faz? Ele não está nem aí. Quando Jesus vira para aquele cara, você acha que aquele cara não sabia que aquele dia era dia de sábado? Lógico que ele sabia. Você acha que esse cara não sabia que no sábado não podia trabalhar e que carregar uma cama pesada pela cidade, que aquilo era considerado trabalho? Lógico que ele sabia. Ele sabia que ia ser recriminado, e esse era uma coisa, entenda, trabalhar no sábado era algo punido com pedradas publicamente. Ele estava tomando uma atitude que poderia levar à morte. Só que aqui esse cara recebe uma transformação. Enquanto ele estava naquele lugar de desgraça, o olhar dele estava deficiente, a audição dele estava deficiente, as pernas deles estavam deficientes. Mas quando Deus cura de forma completa. Quando Jesus agora diz, levanta, a partir daquele momento, aquele cara é curado. E Deus não cura ninguém pelas metades. Deus não quer curar você pelas metades. Deus não quer resolver esse problema pelas metades. Deus quer curar esse problema seu de forma inteira. Deus quer sarar você de forma completa. Deus quer tirar você dessa luta de forma completa. Deus não quer curar você pelas metades. Deus não quer transformar você pelas metades. E Deus não quer sarar você pelas metades. Deus não quer te dar uma vitória pela metade. A bênção de Deus é completa. E o cara que ouve, você quer ser curado, não é o mesmo cara que ouve, pega a tua cama e anda. Porque o cara que ouve, pega a tua cama e sai andando, ele é um cara curado, liberto do pecado, liberto daquela cama, liberto das escamas que cobriam seus olhos, liberto das escamas que cobriam a sua audição. Esse cara ouve Jesus dizer para ele: pega a tua cama, cara, e anda daqui, sai desse lugar, ele não te pertence mais, aqui não é mais o seu lugar, sai daqui, pega a tua cama e se retira daqui. O que ele faz? Eu estou te ouvindo agora, eu estou vendo o que está acontecendo na minha vida, eu não estou mais cego, não estou mais surdo, não estou mais paralítico. Ele faz o que Jesus pediu sem pensar nas consequências. E quantas vezes Jesus pega a gente, cura a gente, liberta a gente, transforma a gente, e aí ele vira e faz assim: faz isso. E aí a gente diz assim: o que é que os outros vão pensar? O que é que os outros vão pensar se eu começar a ir todo domingo para a igreja? O que é que os outros vão pensar se eu começar a dar dinheiro para a igreja? O que é que os outros vão pensar se eu começar a deixar de frequentar aquele lugar? O que é que os outros vão pensar se eu começar a deixar de falar determinadas coisas? O que é que os outros vão pensar se eu começar a fazer determinadas coisas? O que é que os outros vão pensar se eu começar a agir assim? O que é que os outros vão pensar se eu começar a não agir assim? E a gente começa a dizer assim, e agir assim. Cara, e a gente não pode fazer isso.
Porque quando a gente faz isso, esse é um dos maiores conselhos que a gente vai ter hoje. Não de ouvir as coisas que esse cara errou quando ele estava paralítico, mas as coisas que ele acertou quando ele estava são. Porque a pior coisa que você pode fazer é não ouvir Jesus depois que você é curado, depois que você é liberto, depois que você é restaurado, depois que você é sarado. Por quê? Porque pode acontecer coisa pior, gente. E aí esse cara ouve de Jesus agora a frase. O cara não sabia que era Jesus. Só que agora esse cara não queria nem saber quem era. Olha a resposta que ele dá para os fariseus. O cara encontra com ele e diz assim: como é que você está andando com essa cama aí no sábado trabalhando? Você não sabe que não pode? E ele diz: cara, eu não quero nem saber se pode ou se não pode. Não quero nem saber o que vocês pensam. Não quero nem saber. Pouco me interessa. O cara que me tirou de uma prisão de 38 anos, não só paralítico fisicamente, mas cego, deprimido, doente da minha mente, doente da minha visão, da minha audição, doente do meu coração. Esse cara me cura e diz: pega essa cama e sai andando. Eu não quero nem saber o que vocês pensam, eu não quero nem saber o que a lei diz, eu não quero nem saber o que vai dar isso. Ele mandou eu fazer e eu estou fazendo. Aí agora esse mesmo cara encontra com ele de novo e diz assim: ei, a primeira coisa que Jesus faz é dizer: sou eu que te curei. Ele encontra com esse cara no templo e diz assim: eis que você já está são. Em outras traduções diz assim, ó: agora você está curado. Deixe de pecar, para que nada pior lhe aconteça. Aí agora a gente vai caminhar um pouquinho. Vamos lá para Mateus. Porque quem aqui ficou curioso de dizer assim: o que de pior pode acontecer com alguém que está vivendo num lugar desse por causa de pecado, por causa das atitudes erradas que ele fez? E entenda, e aqui agora eu começo a viajar, como o pecado tem consequências catastróficas na nossa vida. Como o pecado tem consequências devastadoras, inimagináveis, coisas que saem da nossa compreensão. Cara, o cara estava paralítico. Essa paralisia física gerou nele muitas outras doenças, mas tudo começou com o pecado. Uma paralisia física gerada por um pecado. Agora vamos lá, abre Mateus para a gente poder entender. A gente vai ler um contexto aqui bem rapidinho, só para a gente entender que esse texto não está falando, não é uma ligação com o texto que a gente acabou de ler. Esse texto é um texto que cita, e a gente vai entender que pode acontecer coisas piores com alguém que peca e é liberto e volta a pecar novamente. Ou seja, Deus te cura, Deus te liberta, Deus te sara, te tira daquela situação, te tira daquele lugar, e você, em vez de pegar a tua cama e sair vazado, continua lá: estou em pé, vou ficar por aqui. Olha só o que pode acontecer. Mateus capítulo 11, capítulo 12. Mateus capítulo 12. A gente vai ler a partir do versículo 38. Vamos ler completo, para a gente poder entender o contexto e ver onde Jesus quer chegar. Jesus está falando das árvores e dos frutos. Ele está dizendo assim, ó: uma árvore boa não pode dar fruto ruim, e uma árvore ruim não pode dar fruto bom. Um coração mau não pode ter boas atitudes. Uma pessoa má
não pode fazer coisas boas. Quem é mau gera coisas más. Jesus está falando essas coisas. E aí agora no capítulo 38, um fariseu vira para Jesus e diz assim, um dos escribas: mestre, quiséramos ver da tua parte algum sinal de que o Senhor é o Filho do homem. Mas ele lhe respondeu e disse: uma geração má e adúltera pede um sinal, porém não lhe dará sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Vamos continuando. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do homem 3 dias e 3 noites no coração da terra. Os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que está aqui quem é maior do que Jonas. A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis que está quem é maior do que Salomão. E eis que está aqui quem é maior do que Salomão. E quando o Espírito... Para aí, só um pouquinho, segura aí. Sabe o que Jesus está dizendo? Para esses escribas, ele diz o seguinte: Jonas pregou para os ninivitas, e os ninivitas se arrependeram dos seus pecados. E no dia do juízo, os ninivitas virão comigo em glória e irão condenar essa geração adúltera e perversa, porque os ninivitas ouviram a pregação do profeta Jonas e se arrependeram. A rainha do sul veio até Salomão, ouviu a mensagem de Salomão, se arrependeu, e ela também virá comigo em glória no dia do juízo com a minha igreja e julgará essa geração perversa. E aí ele diz novamente: não sou eu também maior do que Salomão? Ele não pergunta, ele responde, ele afirma, ele diz: e esse que está aqui é maior do que Salomão. E esse que está falando para vocês é maior do que Jonas. Os ninivitas ouviram Jonas e vocês não estão ouvindo o Filho de Deus encarnado. Geração adúltera, hipócrita, pecaminosa. E aí agora ele fala para nós uma resposta que a gente tinha feito no início do culto. Agora você lê para mim o versículo seguinte, ou projeta para mim o versículo seguinte, 43. Aí ele começa a falar agora, presta atenção no que Jesus diz nesses capítulos seguintes. Quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos buscando repouso, e não o encontra. Próximo. Então diz: voltarei à minha casa de onde eu saí, e voltando acha-a desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e encontrando habitam ali. E são os últimos atos deste homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também com esta geração má. Sabe o que esse versículo está dizendo aqui, filho? Esse versículo aqui se encaixa totalmente com o que aquele cara está falando, com o que aquele cara paralítico viveu no tanque de Betesda. Ele está dizendo assim: o que te aprisionava naquele lugar era um espírito imundo, que você com o seu pecado deu brecha para que ele entrasse. Quando eu te curei e te libertei, esse espírito imundo sai daquele lugar.
E agora ele começa a rodear a terra em busca de um lugar que ele tenha repouso. Se ele não acha, o que ele faz? Vou voltar para a casa que eu estava. Porque a Bíblia diz que nós somos templo, nós somos morada. Só que nós fomos criados para sermos morada de quem? Do Espírito Santo. Porém, o Espírito Santo invade essa morada e diz: vou quebrar a porta, arrombar a tranca e morar aí dentro, porque você foi feito para ser minha morada. Ele bate na porta educadamente e diz: é minha morada, fui feito para eu habitar aí dentro, abre para mim entrar. Mas quando você peca, você fecha essa porta para o Espírito e abre para espíritos imundos, ou para espírito imundo. E quando Jesus te liberta, Ele tira esse espírito imundo de lá. E aí agora sabe o que você faz? Fica no mesmo lugar. Não ouve o que Jesus pede de você, não sai daquele lugar. Aí agora sabe o que acontece? A casa está limpa, a casa está restaurada, a casa está varrida e a casa está adornada. Sabe por quê? Porque aquele cara que estava prostrado, caído, jogado, largado, agora está bonito, está bem. Aquele ser humano que estava um caco, agora está com a fisionomia linda, está maravilhoso, está bem. Está uma casa extremamente convidativa para ser habitada. E aí agora o que você tem que fazer? Ouvir as ordens de Jesus, sair daquele lugar e alimentar, convidar o Espírito Santo e dizer assim: faz morada em mim. O que eu faço para te agradar, para você morar aqui? É tua casa, habita aqui, mora aqui. É seu lugar, é aqui. E a gente começa agora a ouvir Jesus, cada conselho dia após dia de como a gente tem que fazer para agradar o Espírito Santo, para alegrar o Espírito Santo dentro de nós, para ter atitudes que deixam o Espírito Santo alegre, alimentado, forte, queimando dentro de nós. E gente, às vezes a gente diz assim: não, mas eu não estou fazendo nada de ruim. E entenda que o versículo não diz que você precisa voltar a pecar para que os espíritos habitem dentro de você novamente, os espíritos imundos. Ele diz que a única coisa que você precisa é não ocupar a casa com o Espírito Santo. A única coisa que você precisa fazer é não fazer nada. Quem já ouviu um versículo onde Jesus diz assim, quem comigo não ajunta, espalha, e quem não está comigo, está contra mim. Então sabe o que você precisa fazer para ser derrotado depois de uma grande vitória? Nada. Teve uma grande vitória na sua vida, quer ser derrotado logo após a grande vitória? Não faz nada, fica só sentado esperando, que eles vão dar uma voltinha, depois ele volta com mais 7 piores do que ele. E se quando ele voltar, encontrar você não fazendo nada para ocupar essa casa, agora deixa eu dizer para você uma coisa: esse cara estava paralítico na beira de um tanque há muito tempo, sem enxergar, sem ouvir, sem caminhar. Quem faz esse cara voltar a ficar vendo, caminhando, ouvindo? Quem traz a formosura para esse cara? É ele? Não, é Jesus que enfeita a casa, é Jesus que adorna a casa, é Jesus que deixa você lindo, é Jesus que deixa você habitável novamente.
E aí agora você escolhe. Gente, Jesus é muito... Cara, Jesus é fantástico, a Bíblia é linda demais. Uma das maiores coisas que Ele deu para nós é o livre-arbítrio, porque Ele pega a gente, tira da lama, levanta, deixa a gente sóbrio, sarado, são, e diz: escolhe o que você quer fazer com sua vida agora, cara. Sabe por quê? Porque mesmo Ele tendo curado, mesmo Ele tendo libertado, mesmo Ele tendo tirado a gente daquele lugar imundo, Ele não vira e diz: foi eu que limpei e reformei, eu faço o que eu quero. Ele vira para nós e diz assim: escolhe o que tu quer, camarada. Só que Ele fala para nós, Ele começa a dizer para nós conselhos, Ele começa a falar para a gente: pega isso que era a tua derrota, cara, carrega ele, sai desse lugar com a tua família, velho. Sai desse lugar com o teu celular, cara. Sai desse lugar com a tua mente, velho. Sai desse lugar com o teu carro. Sai desse lugar com a tua casa. Sai desse lugar com a tua vida. E Ele começa a dizer para você: faz isso, faz aquilo, faz isso. Mas Ele não te obriga a nada. Ele fica olhando você e diz: eu espero que você me ouça, porque você não está mais cego, ou porque você não está mais surdo. Eu espero que você me veja, porque você não está mais cego. Eu espero que você corra na minha direção, porque você não está mais paralítico. E a minha oração nessa noite é para que você possa caminhar em direção a Jesus todos os dias. Que você possa abrir as portas dessa casa adornada todos os dias e dizer: a casa é tua, Senhor. Ninguém vai passar por aqui e encontrar ela vazia, porque eu vou enchê-la do Senhor todos os dias. Fica de pé, eu quero orar por você nessa noite. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que Ele veio sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você nessa noite. Jesus te libertou para você ser cheio do Espírito Santo. Jesus te libertou para você ser cheio dele, para você fazer a vontade dele. Só que sempre vão existir pessoas dizendo: por que você está caminhando? Sempre vai ter gente do teu lado dizendo assim: ei, sabe, pessoas que passaram por você na luta várias vezes e eram indiferentes com a sua dor, e eram indiferentes com o seu problema. Passavam e fingiam que nem estavam lhe vendo, prostrado naquele lugar, aprisionado sob a influência de espíritos imundos. Às vezes numa dificuldade, numa luta, nunca te ajudaram nem com a água. E agora quando veio você caminhando, cara, olha pra você: você tá caminhando por quê? Essas pessoas são usadas pelo maligno para tentar parar a influência de Jesus na sua vida. Elas nem querem Jesus e nem deixam vocês crescerem com Jesus.
elas não querem ser cheias de Jesus. Elas não querem ser mais cheias do que você. Elas querem ver você prostrado em cima de uma cama, em cima de um problema, em cima de uma dificuldade, em cima de uma derrota, em cima de um lamento. Elas preferem ver você se lamentando, cego, surdo, paralítico, do que ver você andando e caminhando na direção de Jesus. Mas a resposta que nós temos que ter para essas pessoas é a mesma que esse paralítico dá. Estou me importando com o que vocês estão falando. Vocês querem parar o que Jesus está fazendo na minha vida. Eu estou querendo caminhar em direção à vontade dEle. Eu quero caminhar em direção ao que Ele tem dito para mim. Não importa se todo o resto do mundo está falando blá blá blá. O que Jesus disser, eu faço. Para onde Ele disser, eu vou. O que Ele pedir, eu dou. O que Ele quiser, eu entrego. É tudo dEle. Ele me tirou de um lugar que ninguém poderia me tirar. Eu vou encher a minha casa do Espírito Santo, e é Ele que vai morar a partir de agora. Nunca mais um espírito imundo vai passar na porta do meu coração e achar ele vazio. Nunca mais um espírito imundo vai passar na porta da tua família, na porta da tua casa, e vai encontrá-la vazia. Nunca mais, para a honra e glória de Jesus. Pai querido, obrigado, Senhor, por esta reunião que nós tivemos hoje na Tua presença. Obrigado por essa palavra. Obrigado, meu Pai, pelas vezes que o Senhor nos levanta, pelas vezes que o Senhor nos pega pelas mãos, pelas vezes que o Senhor passa as mãos nos nossos ouvidos, nos nossos olhos, tira as escamas para que a gente possa enxergar, que a gente possa ouvir. E nessa noite eu te peço que o Senhor esteja tocando os teus filhos de forma sobrenatural. Que o Senhor esteja, meu Pai, dando sabedoria. Que o Senhor esteja dando visão. Que o Senhor esteja aguçando a audição. Que o Senhor esteja tirando as pernas atrofiadas nessa noite. Nessa noite o Senhor está sarando pernas atrofiadas. Nessa noite, nessa noite Deus está curando pernas atrofiadas. Espiritualmente tem pessoas que têm estado paradas, inertes, e nessa noite, Jesus, eu ouço os estralos dessas pernas sendo estiradas. Eu ouço o barulho dos nervos sendo recompostos nessa noite. Jesus hoje está fazendo uma transformação em muitas pernas. Muitas escamas estão caindo dos olhos nessa noite. Muitos ouvidos estão sendo abertos nessa noite. E Jesus vem dizer para muitas pessoas que estão nos ouvindo nessa noite: não tenham vergonha da onde eu vou mandar vocês irem. Não tenham vergonha do que eu vou mandar vocês fazerem. E Jesus diz: se vocês ouvirem a minha voz, eu vou honrar. Se vocês ouvirem os meus pedidos, se vocês andarem na direção que eu vou mandar, sem se preocupar com o que os outros estão falando, eu vou usar. Eu vou honrar. O meu nome vai ser exaltado por aquele que antes era paralítico. O meu reino vai crescer através das pernas que estavam atrofiadas. O meu reino vai caminhar através das pernas atrofiadas, outrora atrofiadas. Pai querido, nos dê a melhor semana das nossas vidas. Que nessa semana a gente possa andar como nunca na Tua direção. Que a gente possa todos os dias da nossa vida sempre dizer: Espírito, enche esse lugar que é a minha vida. Que nunca um espírito imundo possa encontrar o meu coração vazio de Ti. E que, Pai, a gente possa todos os dias estar atento à Tua voz.
Que a graça do nosso Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai e que a comunhão e a consolação do Espírito sejam com todos vocês. Amém. Glória a Deus. Ele é Deus se não fizer.